Bom dia, eu sou Cássia Andrade Saad, do curso de Engenharia de Alimentos, e vou falar um pouco sobre fatores implícitos e teoria de barreiras. Bom, ao fermentarmos o leite, podemos obter o leite fermentado, utilizando as culturas iniciadoras Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que convertem a lactose em ácido lático. Essa conversão reduz o pH do meio e ocasiona a precipitação das proteínas do leite. Sobre as culturas iniciadoras. O que são? Culturas iniciadoras é uma formulação de micro-organismos benéficos usada para iniciar processo de fermentação. Essas culturas são derivadas de múltiplas espécies e de micro-organismos produzidos empiricamente, com o objetivo de obter um produto final com características de qualidade e quantidade previsíveis. No iogurte, as culturas que encontramos são compostas de Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Essas bactérias são gram-positivas, homofermentativas e termofílicas, com faixa de temperatura ótima de crescimento em 45 a 50 graus Celsius e 37 a 45 graus Celsius, respectivamente. Esses micro-organismos possuem uma relação muito importante de simbiose, pois o Lactobacillus bulgaricus produz enzimas que degradam a caseína, liberando peptídeos e aminoácidos que são utilizados pelos Streptococcus thermophilus como fator de crescimento. Alguns desses aminoácidos produzidos são a treonina, metionina e a valina. Já o Streptococcus thermophilus, através da degradação da lactose, produz o ácido lático, dióxido de carbono e ácido fórmico. O ácido fórmico e o dióxido de carbono fazem com que haja o desenvolvimento de lactobacillus bulgaricus, que ao final da fermentação produz o acetaldeído e ácidos gráficos que ajudam na construção do sabor do iogurte. Essa simbiose, além de ajudar a desenvolver o sabor do iogurte, faz com que ao final da fermentação a quantidade de células vivas dessas bactérias benéficas seja maior, e com isso faz com que mais células dessas bactérias, células vivas, desses micro-organismos, cheguem ao trato intestinal, auxiliando a flora intestinal benéfica. Entretanto, a atividade proteolítica dessas bactérias iniciadoras, em especial Lactobacillus bulgaricus, pode apresentar problemas sensoriais em iogurtes e leites fermentados. O acúmulo de peptídeos pela intensa atividade proteolítica pode fazer com que o produto adquira sabor amargo, o que não é desejado. Apesar dessa consequência não desejável, a análise da atividade proteolítica das culturas iniciadoras é muito importante para avaliarmos o desenvolvimento das culturas, pois a concentração e a proporção dos micro-organismos no meio pode alterar as características sensoriais do produto, e por isso faz essencial esse estudo, para que haja uma análise dessas interações e sinergismos e com isso possamos melhor selecionar e quantificar as chips utilizadas na produção dos produtos, pois cada produto vai necessitar de culturas específicas para ele, assim como quantidades específicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de barreiras. A teoria de barreiras, ou a teoria de Leistner, é um método que garante a segurança dos alimentos combinando dois ou mais métodos de conservação para eliminar ou controlar o desenvolvimento de patógenos, fazendo com que o alimento que utiliza desse método seja seguro, estável, nutritivo, saboroso e econômico. Essa metodologia baseia-se, por exemplo, na combinação de métodos como aquecimento, resfriamento, secagem, cura, conservação, acidificação, remoção do oxigênio e outras metodologias. Ou seja, baseia-se na interação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Um exemplo de alimento que podemos citar é a carne seca embalada a vácuo, que utiliza a adição de sal e da embalagem a vácuo. Os obstáculos mais importantes para esses métodos são temperatura, atividade de água, acidez, potencial de oxirredução, conservantes químicos e micro-organismos competitivos. Atualmente, usa-se técnicas novas como micro-ondas, radiofrequência, injeção direta de vapor, irradiação e processamento por alta pressão.
Entretanto, essas técnicas novas não são eficazes, são mais eficazes se combinadas com técnicas mais tradicionais. A barreira pode ter um efeito positivo ou negativo nos alimentos, dependendo de sua intensidade. Se usarmos uma temperatura abaixo do limite crítico do alimento, podemos ocasionar injúrias pelo frio. Em quiabos, por exemplo, a injúria pelo frio pode estimular a atividade de peroxidases, manifestando pontuações e manchas escuras distribuídas em sua superfície. Já o resfriamento em temperatura adequada será benéfico, pois irá retardar a multiplicação de micro-organismos deteriorantes e assim irá prolongar a vida útil do produto. A diferença entre os métodos convencionais e os de barreira é que, enquanto os métodos convencionais usam apenas um método aplicado em um nível muito alto, que pode ocasionar problemas sensoriais ao produto, o método de barreiras utiliza combinações de métodos em níveis baixos, fazendo com que haja pouca ou nenhuma mudança sensorial e proporcionando estabilidade ao produto resultante da sinergia entre as barreiras utilizadas. A ideia base desse método é manter sob controle a população de micro-organismos durante o armazenamento. Mas quais barreiras são utilizadas, assim como a intensidade delas, varia conforme o produto, e também das respostas fisiológicas dos micro-organismos presentes, como a homeostase, exaustão metabólica e as reações de estresse.